Era para ser só mais uma manhã comum, mas naquele dia, Carlos acordou e a cama ao lado estava vazia. Pela primeira vez para sempre, sua esposa, companheira de toda uma vida, havia partido durante a noite, sem aviso, sem despedida. O silêncio daquela ausência o engoliu inteiro. E foi ali, entre o café que esfriava na xícara e a falta que gelava o peito, que ele entendeu. A vida não pede licença para arrancar tudo o que você ama. Ela quebra. Quebra para mostrar que quem você era não serve mais para quem você precisa ser. E às vezes, a cura não começa quando algo melhora. Começa quando tudo desmorona. Como seguir em frente quando parece que tudo que te dava sentido já não está mais aqui? E se tudo isso tiver um propósito, mesmo que agora pareça só dor? A verdade é que ninguém escapa da dor, mas poucos escolhem o que fazer com ela. Ou você se afunda tentando voltar a ser quem era, ou decide nascer de novo. Carlos ainda não sabia, mas naquele momento em que tudo parecia ter acabado, ele estava dando o primeiro passo rumo a si mesmo. Carlos passou os dias seguintes como quem anda dentro de um sonho estranho. Tudo era conhecido, mas nada fazia sentido. A casa continuava no mesmo lugar. Os móveis ainda rangiam do mesmo jeito, mas havia algo quebrado no ar, como uma moldura torta que ninguém percebe, mas que perturba o olhar. Ele passava horas na poltrona de couro onde Maria costumava costurar à tarde. O novelo de lã ainda estava ali, ao lado do braço do sofá, como se ela fosse voltar a qualquer instante para terminar o cachecol que começara no inverno passado. Mas o tempo não voltava, nem ela. Naquela manhã, Carlos se levantou sentindo um incômodo que não sabia explicar. Um cansaço dentro dos ossos, como se tivesse esquecido alguma coisa importante. Abriu a gaveta onde Maria guardava a Bíblia. Uma antiga com capa de couro desgastado e o nome dela gravado em dourado já desbotado. Ela sempre dizia que as respostas estavam ali. Ele nunca acreditou muito, mas respeitava a fé dela como quem respeita um idioma que não entende. Ao folhear as páginas com os dedos trêmulos, algo caiu no chão. Era um envelope amarelado, envelhecido pelo tempo e pela solidão de ter sido guardado sem nunca ter sido entregue. Nele, o nome dele escrito com a caligrafia simples e carinhosa de Maria. Carlos. Sem data, sem explicação. Só o nome dele, como se ela soubesse que ele encontraria aquilo quando mais precisasse. As mãos dele hesitaram por um segundo. Depois, rasgaram o papel com delicadeza como quem abre uma ferida antiga. Carlos. Se você estiver lendo isso, é porque eu não consegui te dizer enquanto estava aqui. Não por falta de vontade, mas por covardia. Algumas coisas doem tanto que a gente prefere engolir. Mas agora, se o tempo passou e você está com essa carta nas mãos, é porque talvez você esteja pronto para escutar. Eu te amei. Te amei de um jeito inteiro, mesmo quando você não percebia. Te amei nos silêncios, nos dias ruins, nos teus jeitos duros. Mas também carreguei uma dor que nunca dividi com você. Eu senti saudade, de nós dois, da leveza que a vida levou. Eu te via se afastando de tudo o que um dia te fez sonhar. E não sabia como puxar você de volta. Você se fechou depois da aposentadoria. E eu fiquei tentando manter a casa de pé sozinha. Às vezes você estava ali, mas não estava. E sabe o que é mais difícil? Foi ter medo de te dizer isso. Medo de te magoar. Medo de parecer ingrata. Mas eu entendi que a solidão não é o oposto de estar acompanhado. É o oposto de ser visto. E eu me sentia invisível. Mesmo assim, meu amor por você nunca parou. Por isso, se algum dia você acordar e se sentir perdido, pega essa carta como um mapa. Sai dessa casa. Vai viver, Carlos. Vai procurar o que deixou pelo caminho. A fé, o perdão, a gratidão, o amor. Não para mim, nem para os outros, mas por você. Te espero onde quer que eu esteja. Com amor, Maria. As palavras caíram sobre ele como chuva morna em terra rachada. O peito doía, mas pela primeira vez em semanas, Carlos respirou fundo. E chorou. Chorou como um menino. Um choro que vinha do fundo de algo que ele nem lembrava que ainda existia dentro dele. Ele levou a carta até o peito e ficou ali, sentado no chão da sala, de frente para a janela aberta, com o sol batendo no rosto. Era como se Maria tivesse falado com ele do outro lado da vida. Não com mágoa, mas com amor. Um amor que não exigia mais nada, só que ele recomeçasse. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou revirando lembranças, perguntando a si mesmo onde havia começado a se perder. Não havia uma resposta simples, mas agora havia uma direção. Na manhã seguinte, Carlos tirou uma mochila velha do armário, separou poucas roupas, colocou a carta dobrada no bolso da camisa e antes de sair, olhou mais uma vez para a poltrona onde ela costumava ficar. Sorriu de leve, não com tristeza, com gratidão. Ele não sabia para onde estava indo, só sabia que não podia mais ficar ali. E às vezes, isso é tudo que a gente precisa para começar. Carlos não sabia exatamente o que procurava quando saiu de casa. Também não se preocupou em traçar um destino. Só sabia que precisava andar. Talvez porque o corpo em movimento engana a alma por um tempo. Ou talvez porque algumas respostas só aparecem quando a gente se afasta o bastante de tudo o que conhece. A primeira parada foi numa cidade pequena, daquelas onde todo mundo se cumprimenta com aceno de cabeça. E as ruas parecem dormir depois das 6 da tarde. Carlos caminhava sem pressa quando viu um banco de madeira encostado na praça central. Sentado ali, um homem cego,
óculos escuros, barba branca espessa, mãos cruzadas sobre o colo e uma expressão serena, como quem escuta um som que mais ninguém ouve. Carlos se aproximou, sem dizer nada, e sentou ao lado. O homem sorriu, mesmo sem vê-lo. Você veio buscar resposta ou só descansar um pouco? A pergunta atravessou Carlos como um estalo. Ele demorou a responder surpreso. Talvez as duas coisas, disse, meio sem saber porquê. O homem riu baixo. Quando perdi a visão, pensei que minha vida tinha acabado. Mas perder a visão me obrigou a enxergar de outro jeito. Descobri que a fé não serve para evitar a escuridão. Serve para caminhar mesmo sem saber onde vai dar. Carlos ficou quieto. A voz daquele homem era suave, mas firme, como se falasse de dentro de uma certeza que ele mesmo nunca teve. E você? Perguntou o cego. No que acredita? Carlos respirou fundo, sem saber responder. Percebeu que fazia muito tempo que não pensava nisso. Eles ficaram ali por um bom tempo, em silêncio. Antes de ir embora, o homem cego estendeu a mão e segurou-a de Carlos. Você tá tateando a almas, amigo. Continua. Tem coisa bonita no caminho. Dias depois, em outra cidade ainda menor, Carlos parou num mercadinho de beira de estrada. O dono, um homem falante, indicou uma pensão simples para passar a noite. Lá, conheceu Dona Zuleide, uma senhora de pouco mais de 60 anos, olhar calmo e sorriso contido. Ela o recebeu com gentileza e uma xícara de chá de camomila. Conversa vai, conversa vem. Carlos comentou sobre como a dor o havia mudado. Ela assentiu com a cabeça e ficou em silêncio por alguns segundos antes de contar. Meu filho morreu com 22 anos. Foi assassinado numa briga de bar. O rapaz que fez isso tá preso até hoje. No começo, eu queria justiça. Depois, vingança. Mas depois eu só queria respirar de novo sem sentir raiva. Carlos engoliu seco. E conseguiu? Ela olhou para ele com olhos fundos e respondeu. Fui até a prisão. Falei com ele. Disse que perdoava. Não por ele, mas por mim. Porque eu tava morrendo um pouco todo dia e eu não nasci para morrer assim. Carlos não conseguia desviar o olhar dela. Havia algo naquele rosto simples que carregava uma paz que ele não via fazia tempo. Ela não falava com vaidade, não buscava admiração. Era só verdade, crua e limpa. Quando a gente não perdoa, a gente fica amarrado na dor. Ela disse, antes de se levantar para recolher as xícaras. E dor, amarrada, apodrece. Carlos ficou acordado aquela noite inteira, pensando em todos que ele nunca conseguiu perdoar, principalmente a si mesmo. Na terceira parada, numa cidadezinha onde o céu parecia mais perto do chão, ele foi visitar um centro de apoio onde serviam almoço comunitário aos domingos. Lá, conheceu um jovem chamado Mateus, pele pálida, cabelo ralo e um sorriso que brilhava mais que o sol daquele dia. Tinha 19 anos e um câncer em estágio avançado. E aí, senhor, tá só de passagem ou fugindo de alguma coisa? Perguntou o garoto enquanto separava talheres num cesto. Um pouco dos dois, respondeu Carlos rindo pela primeira vez em dias. Eu tô de passagem também, mas não fujo mais. Agora só corro atrás do que me faz sentir vivo. Tipo o feijão da Dona Cida. É o melhor do mundo. Já comeu? Carlos se surpreendia com a leveza de Mateus. Era como se a finitude não pesasse nele. Como se cada segundo já fosse lucro. Você não tem medo? Perguntou quase sussurrando. Tinha. Agora só tenho pressa. Quero gastar tudo que sou antes da hora de ir. Carlos sentiu um nó na garganta. Porque ali, diante de um menino que não teria tempo de sobra, ele entendeu que era ele. Carlos, quem havia desperdiçado o tempo todo, guardando palavras, evitando conversas, escondendo emoções, sempre esperando o momento certo que nunca vinha. Ele se despediu de Mateus com um aperto de mão forte. O garoto piscou um olho e disse, vai viver, senhor, antes que a vida desista de esperar por você. Na estrada de volta para a pensão, Carlos parou o carro num campo aberto. Saiu, deitou na grama e ficou olhando para o céu alaranjado. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia só. Percebeu que não era o único quebrado, mas talvez fosse o único que nunca tentou se juntar de novo. E talvez fosse hora. Carlos dirigia sem música. O rádio desligado parecia respeitar o silêncio que ele carregava no peito. A estrada de volta parecia mais estreita do que lembrava, como se o mundo ao redor tivesse encolhido no tempo em que ele ficou longe. As placas com nomes familiares causavam um aperto no estômago. Cada quilômetro era uma pergunta sem resposta. Era hora de voltar para casa, não a de paredes e telhado. Aquela já não existia da mesma forma, mas voltar para dentro de si, para aquilo que ele evitou durante anos. Os filhos, os silêncios, as conversas que nunca teve coragem de ter. Estacionou em frente à casa do filho mais velho, Rodrigo. As mãos suavam. O coração parecia bater em um lugar errado do corpo. O portão estava entreaberto. O mesmo cachorro de antes latiu. O mesmo cheiro de café vinha da cozinha. O mesmo mundo de onde ele havia se afastado. Por orgulho, Rodrigo atendeu a porta com os olhos semicerrados. Demorou 2 segundos para reconhecer o pai ali, parado com uma mochila nas costas e uma expressão cansada. Nenhum dos dois disse nada de imediato. Até que Carlos respirou fundo e falou com a voz mais honesta que conseguiu juntar. Eu vim pedir perdão. Rodrigo não respondeu, mas os olhos marejaram. Carlos continuou, atropelando palavras antes que a coragem escapasse. Eu errei. Achei que ser pai era só pagar as contas. Me fechei em mim.
E quando vocês cresceram, eu me escondi. Tive medo de mostrar fraqueza, medo de falar que me sentia inútil. Eu fugi de vocês, e da Maria também. E agora não tem mais ela para me empurrar de volta. Então, eu vim sozinho. O filho encostou na porta, o olhar pesado. Havia raiva ali ainda, mas também saudade. As palavras abriram uma rachadura. A mãe falava de você com tristeza, mas nunca com raiva. Acho que ela te entendia mais do que você imagina. Carlos abaixou a cabeça. Ficaram em silêncio por longos segundos, até que Rodrigo saiu da porta e deu um passo para o lado, abrindo caminho para a entrada. A Ana tá aqui também. Tua neta tá brincando no quintal. Você quer ver? Carlos assentiu com os olhos marejados. Atravessou o corredor da casa como quem pisa em terra sagrada. Viu a filha, Ana, sentada na varanda. Ela levantou devagar. Eles se abraçaram sem dizer nada. Um abraço apertado do tipo que espreme tudo que ficou preso por dentro por anos. A dor, o amor, a ausência. Tudo junto. Você demorou, pai. Ela sussurrou no ombro dele. Eu sei, mas ainda dá tempo? Ela sorriu pequeno. Agora dá. Lá no fundo do quintal, uma menininha de olhos vivos correu na direção deles. Vovô? Perguntou sem entender muito bem quem era aquele senhor. Carlos se ajoelhou e a abraçou como se estivesse pegando pela primeira vez a própria infância perdida. Aquele reencontro não apagava os erros, não anulava o tempo perdido, mas abria uma brecha, uma chance real de recomeçar. Naquela noite, Carlos dormiu num colchão improvisado no chão da sala, mas dormiu em paz. Pela primeira vez desde que Maria se foi, sentia que estava onde devia estar. Não porque tudo estava certo, mas porque ele teve coragem de voltar. E voltar, às vezes, é o ato mais corajoso de todos. Dias depois, já mais leve, ele sentou à mesa com os filhos. Compartilhou as histórias da viagem, falou do senhor cego, da mulher da pensão, do garoto doente que lhe ensinou sobre pressa e presença. Eles ouviram com atenção, e ele percebeu algo que nunca tinha notado. Os filhos também tinham dores, dúvidas, traumas. Ele só estava ocupado demais, tentando ser forte para perceber. A cura que ele buscava não estava só na estrada, estava no encontro, nos olhos de quem ficou, na humildade de reconhecer que errar faz parte. Mas esconder-se nos próprios erros é escolha. Carlos escolheu parar de fugir. Ele tirou a carta de Maria do bolso e colocou sobre a mesa. Rodrigo leu em silêncio. Ana chorou. E naquele momento, mesmo que Maria não estivesse ali fisicamente, ela era presença, era ponte, era semente viva de tudo o que estava sendo reconstruído. Porque não há estrada mais longa que o caminho de volta para dentro de si. Mas quando se chega, descobre-se que o amor ficou esperando o tempo todo. Só queria que você voltasse. Agora me diz, qual parte de você precisa de coragem para voltar? Comenta aí, ainda dá tempo. E se essa história te tocou de algum jeito, se te fez lembrar de alguém ou de alguma parte esquecida dentro de você, se inscreve aqui no canal. Toda semana tem histórias assim, feitas para curar, para tocar fundo, para lembrar que a vida sempre oferece uma segunda chance, mesmo quando a gente já não acredita mais. O tempo passou como o vento passa por entre as folhas no outono, sem barulho, mas deixando marcas. Já fazia alguns meses desde que Carlos voltara para perto dos filhos. Ainda havia silêncios, claro, feridas antigas que vez ou outra coçavam por dentro, mas agora ele sabia o que fazer com aquilo. Não fugia mais, não se escondia atrás do orgulho. Tinha aprendido a sentar diante da própria dor sem precisar brigar com ela. Ele continuava acordando cedo, como sempre fez. Preparava o café, escrevia algumas coisas num caderno velho e gostava de caminhar até a praça da cidade, aquela mesma em que ele costumava levar os filhos quando eram pequenos, antes que a vida o fizesse esquecer da importância de andar devagar. Certa tarde, sentado no banco debaixo da árvore mais antiga do lugar, ele viu a neta correndo de um lado para o outro. Ela ria alto, tropeçava, se sujava de terra. E ele só observava com um sorriso leve no rosto, daqueles que nascem quando a alma está em paz, mesmo que ainda tenha algumas rachaduras. Ele ainda sentia falta de Maria. Em muitos momentos, em quase todos. Às vezes, conversava com ela em pensamento. Dizia o que tinha feito no dia, contava que a carta dela foi o mapa que o tirou do abismo. Não pedia mais perdão, só agradecia, porque ela o tinha amado inteiro, mesmo quando ele estava em pedaço. E agora, ele podia se amar também, do jeito imperfeito que era. Na casa da filha, ajudava a regar as plantas, fazia sopa nos dias frios, ensinava a neta a andar de bicicleta. Não fazia planos grandiosos, não precisava. Descobriu que o milagre estava nas coisas pequenas, no cheiro de comida, no barulho de risada, no calor de uma mão que segura a sua sem pressa. Um dia, Rodrigo o chamou para conversar. Disse que queria levar a família para conhecer o litoral, tirar férias. Carlos olhou para o filho, agora homem feito, e disse que toparia ir, se pudesse sentar no banco da frente e escolher as músicas da viagem. Eles riram. E ele soube naquele instante que algo tinha sido restaurado, não da forma como era antes, mas de um jeito novo, mais consciente.
mais real. Carlos percebeu que não estava curado, pelo menos não no sentido que as pessoas costumam esperar. A dor da perda ainda morava ali, algumas culpas ainda surgiam nas madrugadas, mas ele havia feito as pazes com tudo isso. Aprendeu que não existe um dia em que tudo melhora de repente. O que existe é uma escolha diária. Continuar caminhando, mesmo que com os pés machucados. Não buscava mais a versão antiga de si. Aquela já tinha morrido. Agora, ele vivia como um homem que carregava as marcas das quedas, mas também a leveza de quem aceitou que cair faz parte e que levantar é onde mora a força. Na velha estante da sala, ao lado de uma foto amarelada de Maria, ele colocou um pequeno bilhete, escrito com a mesma caligrafia simples que ela tinha. A cura não vem para quem espera, vem para quem caminha. Era esse o lembrete que ele precisava todos os dias. E talvez você que chegou até aqui também precise. Então me conta nos comentários, qual foi o momento da sua vida em que você decidiu continuar mesmo sem saber como? Comenta aí, eu escolhi caminhar. E se essa história te tocou, se te fez lembrar de alguém ou te deu vontade de mudar alguma coisa dentro de você? Se inscreve aqui no canal. Tem muita vida que ainda precisa ser contada. E quem sabe, a próxima história não fale exatamente com o que tá aí, quieto dentro de você, porque a vida não te quebra para te punir. Ela te quebra para te mostrar que você pode se reconstruir de um jeito mais verdadeiro.